Bom dia, queridos ouvintes! Está no ar mais um episódio da nossa rádio novela A Cartomante, inspirada no conto de Machado de Assis. Então já sintoniza com a gente! Ria, os homens são assim, não acreditam em nada, pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas. Disse-me, a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas. Combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou! Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, e já lhe disse. Não ria de mim, não ria. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a. Disse que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo, e depois? Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da Guarda Velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. E Camilo riu outra vez. Tu crês deveras nessas coisas? Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência. Mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Separaram-se contentes. Ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só o estava, mas via estremecer e arriscar-se por ele. Correr às cartomantes e, por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era na antiga Rua dos Barbonos, onde morava uma compra-viciana de Rita. Esta desceu pela Rua das Mangueiras, na direção de Botafogo, onde residia. Camilo desceu pela da Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante. Vilela, Camilo e Rita. 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir uma banca de advogado. Camilo arranjou-lhe uma casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. O senhor? Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. Depois Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente era graciosa e viva nos gestos. Olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos, contava 30 anos. Vilela 29 e Camilo 26. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Uniram-se os 3. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois morreu a mãe de Camilo, e nesse desastre que o fez, os 2 mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. Como dali chegaram ao amor, não soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Odor de femina, eis que ele aspirava nela, e em volta dela, para incorporá-la em si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe a damas e o xadrez, e jogavam às noites. Ela mal, ele para lhe ser agradável, um pouco menos mal. Até aí as coisas.
Agora a ação da pessoa, os olhos teimosos de Rita, que procuravam muita vez os dele, que os consultavam antes de fazer ao marido as mãos frias, as atitudes insólitas. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele. Envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos no espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexames, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura. Mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus, escrúpulos. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé. E aí foram ambos, estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades, quando estavam ausentes um do outro. A confiança e estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima que lhe chamava imoral e pérfido, e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo, e para desviar suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe logo as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gelou a astúcia. As ausências prolongaram-se e as visitas cessaram-se inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso um pouco de amor próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido, para tornar menos dura a leivosia do ato. Correram ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais 2 ou 3 cartas anônimas, tão apaixonadas que não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente. Tal foi a opinião de Rita, que, por outras palavras mal compostas, formulou este pensamento. A virtude é preguiçosa e a vara não gasta tempo nem papel. Só o interesse é ativo e pródigo. Nem por isso Camilo ficou mais sossegado. Temia que o anônimo fosse ter com Vilela, e a catástrofe vira então sem remédio. Rita concordou que era possível. Bem, eu levo sobrescritos para comparar a letra quando as cartas que lá aparecerem. Se alguma for igual, guardo e rasgo-a. Nenhum apareceu, mas daí a algum tempo Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro, e sobre isso deliberaram. A opinião dela é que Camilo devia tomar a casa deles, tatear o marido, e pode ser até que ele ouvisse a confidência de algum negócio particular. Camilo divergia. Aparecer depois de tantos meses era confirmar suspeita ou denúncia, mas valia acautelarem-se, sacrificando-se por algumas semanas. Combinaram aos meios de se corresponderem em caso de necessidade e separaram-se com lágrimas. No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este bilhete de Vilela. Vem já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo. Na rua advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório. E o porquê em casa? Tudo indicava matéria especial. E a letra, fosse realidade ou ilusão, afigurou-se-lhe trêmula. Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera. Venha já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Repetia ele com os olhos no papel. Camilo ia andando inquieto e nervoso. Não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas diante dos seus olhos, fixas. Ou então, o que era ainda pior, eram-lhe murmuradas ao ouvido com a própria voz de Vilela. Vem já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Ditas assim, pela voz do outro, tinha um tom de mistério e ameaça. Vem já pra quê? Era perto de 1 hora da tarde. A comoção crescia de minuto a minuto. Tanto imaginou o que iria passar, que chegou a crê-lo e a vê-lo. Positivamente tinha medo. Entrou a cogitar em ir armado, considerando que, se nada houvesse, nada perdia, e a precaução era outra. Logo depois rejeitava a ideia, vexado de si mesmo, e seguia, picando o passo, na direção do Largo do Carioca, para entrar num tílburi. Chegou, entrou e mandou seguir a trote largo. Quanto antes melhor, pensou ele. Não posso estar assim. Mas o mesmo trote do cavalo veio agravar-lhe a comoção. O tempo voava e ele não tardaria a entestar com o perigo. Quase no fim da rua da Guarda Velha, o tílburi teve de parar. A rua estava atravancada com uma carroça que caíra. Camilo em si mesmo
Estimou o obstáculo e esperou. No fim de 5 minutos, reparou que ao lado à esquerda, no pé do Tilbury, ficava a casa da cartomante em que Rita consultara uma vez e que nunca ele desejou tanto crer na lição das cartas. Olhou, viu as janelas fechadas, quando todas as outras estavam abertas, e pejadas de curiosos do incidente da rua. Disse-ia à morada do indiferente destino. O cocheiro propôs-lhe voltar à primeira travessa e ir por outro caminho. Ele respondeu que não, que esperasse, e inclinava-se para fitar a casa. Depois fez um gesto incrédulo. Era a ideia de ouvir a cartomante que ele passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas. Desapareceu, reapareceu e tornou-se a esvair-se no cérebro. Mas daí a pouco moveu outra vez as asas, mais perto, fazendo os giros concêntricos. Na rua, gritavam os homens, safando a carroça. Anda agora! Empurra! Vai, vai! Deu por si na calçada, ao pé da porta. Disse ao cocheiro que esperasse e rápido enfiou pelo corredor e subiu a escada. A luz era pouca, os degraus comidos dos pés, o corrimão pegajoso, mas ele não viu nem sentiu nada. Trepou e bateu. Não aparecendo ninguém, teve a ideia de descer, mas era tarde. A curiosidade fustigava-lhe o sangue. As fontes latejavam-lhe e tornou a bater 1, 2, 3 pancadas. Veio uma mulher, era a cartomante. Camilo disse que ia consultá-la. Ela fê-lo entrar. A cartomante fê-lo sentar diante da mesa e sentou-se do lado oposto, com as costas para a janela, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu uma gaveta e tirou um baralho de cartas compridas e enxovalhadas. Enquanto as baralhava rapidamente, olhou para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. Voltou 3 cartas sobre a mesa e disse-lhe: Vejamos o que é que o traz aqui. O senhor tem um grande susto. Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. E quer saber? Continuou ela. Se lhe acontecerá alguma coisa ou não. A mim e a ela. A cartomante não sorriu. Disse-lhe só que esperasse. Rápido pegou outra vez das cartas e baralhou-as, com os longos dedos finos de unhas descuradas. Baralhou-as bem. Transpôs os maços 1, 2, 3 vezes. Depois começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos nela, curioso e ansioso. As cartas dizem-me. Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Então ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria nem a um nem a outro. Ele, o terceiro, ignorava tudo. Não obstante, era indispensável muita cautela. Ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de Rita. Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou-as na gaveta. A senhora restituiu-me a paz ao espírito. Disse ele, estendendo a mão por cima da mesa e apertando a da cartomante. Esta levantou-se rindo. Vá, ragazzi namorado. E de pé, com o dedo indicador, tocou-lhe na testa. Camilo estremeceu como se fosse a mão da própria Sibila. E levantou-se também. A cartomante foi à cômoda sobre a qual estava um prato com passas. Tirou um cacho destas, começou a despencá-las e comê-las, mostrando 2 fileiras de dentes que desmentiam as unhas. Camilo, ansioso por sair, não sabia como pagasse, ignorava o preço. Passas custam dinheiro. Quantas quer mandar buscar? Pergunte ao seu coração. Camilo tirou uma nota de 10.000 réis e deu-lhe. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era 2.000 réis. Vejo bem que o senhor gosta muito dela. E faz bem. Ela gosta muito do senhor. Vá tranquilo. Olha a escada. É escura. Põe o chapéu. Camilo achou um Tilbury esperando. A rua estava livre. Entrou e seguiu a trote largo. Tudo lhe parecia agora melhor. As outras coisas traziam outro aspecto. O céu estava límpido e as caras joviais. Chegou a rir dos seus receios, que chamou Poeires.
Vamos, vamos, depressa! A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas que haviam de vir. Ao passar pela glória, Camilo olhou para o mar, estendeu os olhos para fora, até onde a água e o céu dão um abraço infinito, e teve assim uma sensação do futuro, longo, interminável. Daí a pouco chegou à casa de Vilela, apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa, subiu 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater. A porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela. Desculpa, não pude vir mais cedo. O que é? Vilela não lhe respondeu. Tinham as feições decompostas, fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita, morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e com 2 tiros de revólver o tirou morto no chão. Análise do conto A Cartomante. O livro A Cartomante é uma obra de Machado de Assis, publicada em 1884. O conto tem como foco narrativo onisciente, ou seja, é narrado em terceira pessoa. A Cartomante vai contar a história de um triângulo amoroso entre Rita, Camilo e Vilela. Vale ressaltar que a presença de um triângulo amoroso é uma característica marcante das obras machadinas, porém, diferentemente dos outros contos, onde não fica explícito se houve realmente uma traição, a Cartomante deixa bem claro a existência de um adultério. A história vai contar que Rita é casada com Vilelo, que é um advogado. Ele reencontra Camilo, um dos seus amigos de infância, que contrata seus serviços para tratar dos processos judiciais que envolvem a morte de sua mãe. Porém, Rita envolve-se com Camilo e daí surge um triângulo. Abre aspas. Camilo quis sinceramente fugir, mas não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu-lhe todo, fez-lhe estalar os ossos num espasmo, pingou-lhe um veneno na boca. Ele ficou atordoado, subjugado, vexame, susto, remorso, desejo, tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e vitoriosa, delirante. Fecha aspas. Neste trecho fica perspectível que houve uma dor moral e um remorso da parte de Camilo, mas que não durou muito, já que se deixou levar pela tentação. E é interessante destacar que a figura de Rita já não é mais de uma mulher boba e supersticiosa, como apareceu no começo. Agora, ela é descrita como uma serpente sedutora. Messias falou, Rita é retratada como uma pessoa supersticiosa, uma vez que a paixão e o desespero levaram até a cartomante. Rita queria respostas, ela queria saber do seu destino com Camilo, e a cartomante disse exatamente o que ela queria ouvir. Mesmo que não tenha sido nada grandioso, aquilo bastou para acalmar a aflição de Rita. Quando a personagem conta sobre a sua ida cartomante para o seu amante, ele debocha, pois era incrédulo. Essa visita é a que dá início ao conto. Então vemos mais uma característica de Machado de Assis, isto é, começa com esse fato, depois vem a explicação de relação, em seguida ele consegue desenvolver a história até chegar no clímax, e finaliza com o desfecho. Tudo corria bem até o momento que Camilo recebe uma carta anônima de um remetente que afirma saber sobre a traição. Ele entra em desespero e conta para Rita, os dois ficam tensos e procuram achar uma solução, mas acabam no chove e não molha. As coisas começam a se complicar quando Vilela manda um recado para Camilo, solicitando que ele vá à casa dele urgentemente. A consciência pesada e o sentimento de culpa fez com que Camilo ficasse atordoado imaginando as piores coisas. Mesmo angustiado, ele decide ir, porém durante o caminho passa pela casa da cartomante e a indecisão aperta sua mente. Após cogitar uma consulta, Camilo deixou seu ceticismo de lado e recorreu à mulher da qual Rita se maravilhou. Chegando lá, a cartomante, que é uma incógnita no conto, confortou seu coração, dizendo que estava tudo bem e que nada aconteceria com ele e com Rita. As obras machadianas são recheadas de pessimismo, que é indicado pela hipocrisia social.
A imperfeição da humanidade mostra que as causas nobres sempre ocultam interesses impuros, e o final de A Cartomante é muito pessimista, pois quando Camilo chega na casa de seu amigo, encontra Rita assassinada e Vilela atira em seu peito, matando-o também. É importante notarmos que é um final muito aberto, pois não conseguimos saber como Vilela descobriu o caso dos amantes e não sabemos quem mandou as cartas anônimas para Camilo. Assim, não sabemos se a própria cartomante contou o adultério para Vilela, ou se ele viu, ou se uma outra pessoa contou para ele. Essa história do final muito vago me fez até sonhar que eu procurava a cartomante. Eu sonhei que eu estava procurando a cartomante para saber quem contou, porque desperta uma curiosidade. Você fica lá intrigado para saber. Eu cheguei a cogitar até que a comprovinciana que emprestava a casa para os dois se encontrarem talvez tenha contado para Vilela. E pior, talvez ela também tivesse um caso com Vilela. Enfim, nunca saberemos. É notório que um dos temas mais apreciados por Machado de Assis em suas obras é do triângulo amoroso, que coloca 3 personagens numa balança, o marido, a mulher e uma terceira pessoa, geralmente um homem. Esse maravilhoso triângulo não é uma invenção do romancista, mas uma reprodução da vida, tal como ela é. E Machado de Assis, como um analista de casos e personalidades, não só contemplou, como também produziu estudos profundos em torno dessa temática e sob diversos ângulos. Sua obra continua a impressionar o leitor de hoje porque, como dizem os críticos, parece ficar mais atual à medida que o tempo passa. Saber o que vai acontecer no futuro talvez seja o maior desafio do ser humano. Curiosidade e prevenção do que vem pela frente motivam muitas pessoas a procurarem respostas no tarô, nas cartas, nos búzios. Muitos também partem para esse processo com a intenção de resolver problemas que parecem não ter solução. Este é um assunto polêmico que está relacionado com a crença de cada um, mas é preciso ter cuidado para não cair em mãos de pessoas que só querem tirar dinheiro, daquelas que acabam se envolvendo demais na procura por indícios. Assim como o Camilo foi, eu diria, enganado pela cartomante, muitas pessoas hoje em dia caem no mesmo golpe. Parece que não importa quanto tempo passe, essa artimanha nunca fica velha. O mal existe e muita gente quer atrapalhar a vida dos outros e sair lucrando em cima disso. Tem gente que perde tudo por causa dessas artimanhas. Que possamos ficar atentos, pois o número de golpistas na nossa sociedade estão cada vez maior. Eles não se importam com o que pode acontecer, mas sim com o seu dinheiro. Não confunda dom da revelação com charlatanismo. São suas decisões e não suas condições que determinam o seu destino, afirma o escritor Anthony Robbins.